Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos ficar de pé, meus queridos. Você já colocou o seu telefone no modo Jesus Cristo? Se não colocou, aproveite o embalo, aproveite o momento. E se você já o fez, abra sua Bíblia no Salmo de número 9. Salmo de número 9. Nós vamos ler apenas 2 versículos, mas eu quero que você preste muita atenção nas palavras do salmista, porque certamente vai fazer toda a diferença nessa noite, meus irmãos. Eu não sei como é que você chegou aqui na igreja hoje, eu não sei como é que você está se sentindo neste momento, mas as palavras do salmista certamente hão de alegrar o seu coração, hão de mudar a forma como você veio cultuar ao seu Deus. E no Salmo 9, versículos 1 e 2, o salmista vai dizer: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar todas as maravilhas, e falar sobre todas as tuas maravilhas. E o que é que diz no versículo 2, meus irmãos? Em ti quero alegrar-me e exultar. Você está alegre no Senhor? Amém. A sua alegria vem do Senhor? Amém. Então, se a sua alegria vem do Senhor, e se você veio render graças ao seu Deus, se você tem anunciado todas as maravilhas que Deus tem feito em sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, então obedeçamos a orientação do salmista, quando ele vai dizer: quero louvar-te, ó Altíssimo. Se você veio nessa noite com disposição de cultuar o seu Deus, se você veio com disposição em seu coração de entregar o seu melhor culto a Deus, um culto racional, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e se você entende que o Senhor é o único Senhor e Salvador da sua vida, então eu convido você a dar a sua melhor salva de palmas para o Senhor. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Senhor meu Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Pai querido, recebe a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável, e que suba como um aroma suave ao teu santo trono, Senhor Deus. É assim que nós te agradecemos, em nome santo de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Vamos louvar, meus irmãos, com alegria. See
e a ti me renderei. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Diga a palavra de louvor a seu Deus nesse momento. Diga o quão agradecido você tem sido pela vida que Deus tem te proporcionado. Diga quão bom Ele tem sido para a sua vida, o sustento que Ele tem te dado, a salvação que Ele já te deu. Aleluia. Em Jesus, em Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Em
estivesse desse cântico, a sua oração. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, confesse de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, siga os seus olhos. Pai, sei que os teus olhos, canta, meus irmãos, estão sobre a terra a procurar. Eleve o seu canto ao trono de Deus. Quem te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, confesse de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. Esse é o nosso prazer. É o meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, confesses de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Você pode aplaudir Jesus, Senhor. Se da mesma forma que o salmista
você se alegra no Senhor, e você se alegra em louvar ao seu Deus, se você tem se exultado na presença do Senhor, entregue o seu melhor louvor, entregue a sua vida, entregue todo o seu coração, como fez Davi, que mesmo sendo um homem pecador, mas ele dizia: Senhor, não afastes de mim a alegria da tua salvação. Alegremos-nos no Senhor, meus irmãos, porque ainda que as lutas se levantem, ainda que as ondas tentem nos submergir, mas nós temos um Deus que nos pega pela mão, nós temos um Deus que nos resgata, que nos livra, nós temos um Deus que nos socorre, porque Ele é a nossa rocha e a nossa salvação. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Vamos louvar os irmãos. Além de ser rocha, Ele também é a nossa estrela da manhã. Aleluia. Se você conhece esse louvor, louve a seu Deus com toda alegria. Eleve a sua voz a Deus nesse momento. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Me acompanhe nesse momento. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Antes de sentar, meus irmãos, dê aquele sorriso, pisque os olhos aí umas 10 vezes para a pessoa que está do seu lado, para ela saber que você está dando uma risada para ela, já que ela não consegue ver seu sorriso pela máscara. Mas olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, pisque umas 10 vezes. É até bom que lubrifica os olhos, vai fazer você enxergar melhor depois. E aí você senta tranquilamente. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos uma aula aqui de escola bíblica e eu vinha conversando com o irmão Adriano, Ivonete, Luza, Carol, Patrícia, Francisco. Foi tão acalorado lá como foi acalorado cá, não foi, Adriano? Foi. A gente vinha conversando no carro vindo para cá, e do mesmo jeito, meus irmãos, que nós temos cristãos que se identificam mais com o pentecostalismo, nós temos cristãos que se identificam mais com a doutrina reformada, e a Igreja de Deus, ela é tão vibrante por causa disso. Obrigado. Porque Deus reuniu pessoas de vários lugares, de várias formas, e Deus colocou todo esse povo reunido na casa dele. E é por causa dele que nós louvamos, é por causa dele que nós nos amamos, é por causa dele que nós nos perdoamos, é por causa dele que nós fazemos o possível para vermos o nosso irmão melhor do que nós. Porque essa é a graça do Evangelho, que quebranta corações, que humilha corações e faz com que nós nos pareçamos cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as crianças, e eu convido os adultos que não viram ainda, vejam a salinha das crianças, como é que ficou, e vocês vão entender por que é que nós temos nos empenhado tanto para que os dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor se revertam em prol da casa de Deus. Foi gasto uma certa quantia lá, e depois eu passo para os irmãos. E nós recebemos uma oferta, meus irmãos, de R$50. E para que essa oferta, pastor? Porque nós queremos agora comprar um armário, para que a gente não deixe um armário com portas, para que a gente não deixe as coisas à mostra, para que uma criança do tipo assim, Gabriel e Daniel, não pegue uma canetinha daquela pontuda e faça puff no olho. E é por causa disso que a gente está procurando comprar um armário com portas, para que nossas crianças não corram mais esse tipo de risco. Porque naquilo que a gente pode evitar os acidentes, meus irmãos, nós temos a obrigação de cuidarmos das nossas crianças. Então, se você puder, pastor, quanto é que eu posso dar de oferta? Olha, o valor é com você e Deus. O que eu não quero, o que Deus não quer, é que você tire dinheiro da sua boca, que você deixe de comprar comida para você, para que a gente possa comprar um armário desse. Mas o que eu espero da igreja é generosidade, para que a gente possa, assim como vocês vão ver a salinha, quem ainda não viu, e o que nós queremos, meus irmãos, é isso, é fazermos tudo para a glória de Deus. E falando, Alberto, em generosidade, eu quero agradecer a todos os irmãos que trouxeram aquelas fraldas geriátricas. Certamente isso vai ser muito útil para as irmãs que estão precisando. E da mesma forma, eu peço ainda que os irmãos continuem trazendo alimentos para aquele rapaz lá que quebrou o fêmur. Uma recuperação dessa é demorada, meus irmãos. E a fome não espera que o osso cicatrize. A fome não espera que o osso se restaure, para que o rapaz possa fazer fisioterapia e depois voltar ao trabalho. Se não for alimento na mesa, até a recuperação fica mais difícil. Então eu conto também com a generosidade dos irmãos. E se você trouxe
o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Estamos em começo de mês e vai vir conta de água, conta de luz, vai vir pela frente aluguel, tem o restante das coisas da salinha que nós precisamos terminar lá, o armáriozinho. Então, seja generoso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Francisco, por favor, você pode entregar os envelopes, meu irmão. Senhor Deus, o que nós te pedimos nesse momento, Pai, é que nós não façamos nada além daquilo que o Senhor espera de nós, mas que o Senhor possa ajudar a tua igreja, Pai, a ser generosa, a ser generosa, porque tudo isso é por causa da tua obra, é para que o teu nome seja glorificado, Pai. Amém. Amém. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado mais uma vez, Deus, que a tua generosidade recaia sobre o teu povo, que o Senhor possa abrir portas, Senhor Deus, para que a tua prosperidade bíblica, Senhor Deus, venha sobre o teu povo, sobre cada família, sobre cada casa desta igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor multiplique esses recursos, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, essa noite eu quero oferecer esse culto em ação de graças por dois motivos para mim que são muito caros. O primeiro é que amanhã, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus na vida de Elisângela, está completando 22 anos que ela está me aguentando. Louvado seja Deus por isso. Essa mulher vai para o céu sem pegar a escala, porque 22 anos tomando conta de mim é difícil. Desses 22 são 5 vai e vem e volta, são 15 anos que eu não enxergo. Então, meus irmãos, dos 22, 7 eu enxerguei, e eu gravei a imagem dela na minha mente, eu não esqueço de jeito nenhum. E pela graça de Deus, são 22 anos, e queira Deus que eu chegue lá até onde Ele permitir, junto com ela, com minha costelinha que Deus tirou de mim para fazê-la. E o segundo motivo é que aí eu preciso da igreja. É que se amanhã é nosso aniversário de casamento, terça-feira é o aniversário de Elisângela. Então eu queria pedir à igreja também que encha o grupo da igreja de mensagens para ela, do jeito que nós fizemos com Carol, fizemos com Alisson, fizemos com Marinho, fizemos com Rosinaldo, fizemos com quem mais? Fizemos com o Francisco, com Daniel, com Gabriel. Então, meus irmãos, encha lá o grupo da igreja com mensagens para ela, porque isso vai alegrar muito o coração dela, e certamente alegrando o dela também vai alegrar o meu, porque quando ela está alegre eu também fico, quando ela se entristece eu também fico triste, porque somos uma só carne, não tinha como ser diferente. Então eu peço a vocês que encham lá também, para que a gente possa alegrar o coração da irmã, para que ela se sinta tão acolhida
quanto ela tem se sentido nesse momento. E dito isto, não quero mais me estender no tempo. E hoje nós seremos abençoados pela pregação da palavra de Deus do nosso irmão, querido irmão Adriano. Porque hoje ele está fazendo jornada tripla. Ele deu aula hoje pela manhã, cantou no louvor e agora vai pregar. Pronto. Só falta ele me levar para casa depois. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te use nessa noite para a glória do nome dele. Deixa eu me encaminhar para cá e fica à vontade. Essa água aqui é sua, viu? Sim, senhor. E aqui onde é que eu me encaixo? Eu estava observando uma coisa. Nem Bispo Walter tem um microfone desse que o Luciano tem. É muito privilégio, eu penso. Tá vendo? Bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro da carta de 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Eu quero louvar a Deus também nessa noite, porque semana passada nós apresentamos o nosso trabalho de conclusão de curso e quem já fez sabe, né, que é uma experiência terrível, né? É verdade. Meu amigo, o negócio não é brincadeira não, viu? Vai e volta e corre. O negócio não é brincadeira não. Mas louvado seja o Senhor, nós terminamos para a glória. E eu quero utilizar esse curso, né, para a obra do Senhor, para dignificar o nome de Cristo. Não é um curso bastante diferente. Acredito vocês que nunca ouviram falar. Ou se tem alguém aqui que teve algum parente na década de 50 e 60, pode ter estudado, né? Nós terminamos o curso de letras clássicas com habilitação em latim e grego. Coisa de doido, né? Até assim na cabeça é coisa de doido essas coisas. Mas é uma loucura assim bem gostosa. É verdade. Não é tão fácil quanto o inglês, mas é gostoso. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Amém? Quantos aqui já ouviram falar sobre a volta de Cristo? Ixi! Amém. Amém. É uma notícia que já vem de longos e longos séculos, não é assim? Aqueles que são em idade mais velhas do que eu podem falar bem disso, que desde a sua época e a época dos seus avós e dos seus bisavós, sempre se fala na volta de Cristo. E parece que essa promessa, essa notícia, ela tem caído em descrédito, porque a gente sempre ouve ele falar, mas a gente não viu ainda, né? Espero que não, porque senão nós não estaríamos aqui. Houve no finalzinho do ano de 1999 para 2000, o que os especialistas estavam chamando de boom, né? E os computadores eles só tinham datas até 1999 e esperava-se um caos total, né? Tanto bancário quanto na internet, quanto no meio em si, né? Esperava-se que tinha gente que estava assim tão um português bem paraibano, tão aperreada, que trancou-se do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Nós morávamos no Alto do Mateus e na frente da nossa casa tinha uma senhora que ela se trancou dentro de casa e foi um maior desespero. Ela chorava muito, porque ela achava que não passaria de 99. E a gente estava na igreja, né? Eu digo, meu Deus, é agora. É agora que Jesus vai voltar. Aí a gente, lá no Betel Brasileiro, nós tínhamos o hábito de, faltando 10 minutos para a meia-noite, nós nos ajoelhávamos e começávamos a orar. Então entrávamos o ano que viria em oração, né? E cá para nós, eu realmente estava esperando que Jesus voltasse naquele ano. E tanto que eu me ajoelhei, eu digo, meu Deus, é hoje, é agora, lá vai. Eu vou abrir os olhos, não vai ter ninguém, vai estar todo mundo no céu. Ou vai estar todo mundo ficado. Ou então ficou tudinho. E ajoelhamos e tal, dormiu, aleluia, glória a Deus. Pronto, aí olhei, assim, os irmãos na igreja, estava todo mundo, tá. Graças a Deus, Jesus não voltou ainda. E estamos em 2021, né, num tempo que de 2019 até agora são anos atípicos, né? Há quem diga que 2019 foi o pior ano, lembra? Tragédia em Brumadinho. Aí disseram, acabou-se, a terra acabou-se. Aí depois parece que veio o tsunami, não lembro agora. Eu sei que as pessoas estavam dizendo, olha, já é com fogo, porque houve muitos incêndios, né? A tragédia de Brumadinho, depois muita chuva, com tragédia com água. E aí as pessoas diziam, pronto, não falta acontecer mais nada, só a volta de Cristo. Leve o engano. Entramos em 2020, né, me recordo como se fosse hoje, estava assistindo Faustão, a gente assistia Faustão, e já havia esse despertar para a pandemia. E uma entrevista que eu vi de um médico dizendo, não, nós podemos, né, a sociedade pode brincar no carnaval, porque isso é só uma gripezinha e tal, não sei o quê. Bom, que gripezinha foi essa? É que nós chegamos em 2021, ela, né, grudada no nosso calcanhar e não nos quer deixar. Parece que é aquela, parece carrapicho, né, que quando pega não quer desgrudar, não quer desgrudar. Mas essa notícia, irmão, de que Jesus está para voltar, é uma notícia antiga. Paulo já aguardava a volta de Cristo. Ele diz numa de suas cartas que ele ansiava pela volta de Cristo e não sabia qual era o melhor, se partir e estar com Cristo ou ficar com os irmãos. E aí ele diz que para benefício dos irmãos preferiria ficar.
A primeira carta, aliás, essas duas cartas, elas foram escritas para um determinado grupo de pessoas que eram cristãos, que haviam sido expulsos de Jerusalém, estavam agora dispersos, né? 1 Pedro, capítulo 1, ele vai dizer os locais aonde eles estavam dispersos, porque, não sei se vocês viram hoje aqui, mas lá no Geisel, nós fizemos assim, pegamos a cabeça dos irmãos e demos um nó, né, no assunto, no que a gente começou no assunto de hoje. Então, ninguém lá sabe o que é, se é pentecostal, se é protestante, se é cristão ou se é cristão evangélico. Saíram assim, sem saber o que são. Muito bom. Vocês estão preparados para daqui em diante a gente construir. E ser cristão, irmãos, naquela época nós vimos que era colocar na cabeça a prêmio. Não era da boca para fora. Você não poderia dizer que era cristão. Muitas das vezes você fazia um desenho e que aquela outra pessoa identificasse o desenho, ele completaria o desenho, que era o desenho de um peixe, né? Você faria uma parte, a outra pessoa vinha e completava o desenho do peixe, para identificar que elas eram cristãs e que falavam a mesma coisa, porque senão o Império Romano viria e cortaria, em muitas das vezes, a cabeça. Quando não, colocaria em estacas e fazia com que a noite romana fosse iluminada pela vida daqueles irmãos. Então, Pedro está escrevendo essas duas cartas a esses irmãos que foram dispersos por causa da perseguição e, estando longe, precisavam de palavras consoladoras. E aí, a primeira carta é uma carta assim de consolo, é uma carta que vai demonstrar a esses irmãos que, além de serem cristãos, eles não mais agora são apenas cristãos, como se tivesse uma divisão, uma separação. Pedro vai dizer que eles são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daqueles que o chamam. Então é essas cartas que Pedro está escrevendo a estes irmãos. E a carta primeira, ela é uma carta bem prática, porque se vocês notarem, depois vocês podem dar uma lida, vocês vão notar que Pedro ele fala a parte teórica e depois ele vai falar as partes práticas do cristianismo. Porque ser cristão, meus amados, não é somente viver o cristianismo teórico, mas é também viver um cristianismo prático. Haja vista que na carta de Pedro ele exorta os maridos a amarem as suas mulheres e exorta também as mulheres a honrarem os seus maridos. Além disso, ele também exorta aos servos se submeterem aos seus senhores, né? E ele faz uma coisa interessante. Ele poderia dizer que eles fossem contra o governo da época. E o governador aqui na época é o famoso Nero. Aquele ruivo, doido, que toca fogo, diz a história, que toca fogo em 11 bairros de Roma, e está do seu palácio, no terraço, tocando uma lira, e o fogo comendo. É esse Nero que Pedro diz: sujeitai-vos a toda a autoridade humana. É fácil? Não. Mas ele vai mostrar. E depois, na sua segunda carta, agora, ele vai demonstrar, irmãos, alguns assuntos que era preciso consolar aqueles irmãos. Observe que no capítulo 3 que nós lemos, ele diz logo no início: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, a primeira e a segunda, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele quer trazer para aqueles irmãos algumas lembranças que aconteceu na vida dele como apóstolo de Cristo, e que eles mantivessem viva essa lembrança em suas mentes. E aí eu pergunto, não a coisa ruim,
Mas quando você lembra da sua vida, né, e aí eu falo, tanto antes de conhecer a Cristo como depois, qual é a coisa assim que você pode lembrar que te traz mais felicidade? É isso que Pedro está querendo trazer àqueles irmãos. Que essas memórias, elas fiquem gravadas nas suas mentes, para que nesse momento de intensa agitação, eles possam crer que existe uma esperança além daquilo que eles estão vivendo. E aí a gente pode observar, irmãos, na primeira carta, aliás, nessa segunda carta, no capítulo 1, versículo 17 a 18, que Pedro mostra que uma lembrança das melhores que ele pôde participar é o momento da transfiguração. Olha aí o que é que diz, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 18. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então ele traz essa recordação para a vida daqueles irmãos como um momento ímpar na vida deste apóstolo. E aí isso está registrado em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8. Uma outra recordação, né, é uma recordação meio que triste, mas é uma recordação de esperança, e que traz esperança, é quando no capítulo 2, versículo 5, ele vai recordar aqueles irmãos acerca do dilúvio. Ele diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então ele demonstra para aqueles irmãos que da mesma forma que Deus havia preservado aquela família, Deus estava preservando eles desse momento de perseguição. Uma outra recordação nesse mesmo texto, no versículo 6, é quando ele traz a lembrança, o momento em que os anjos tiram Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Notem que todos esses momentos em que viria juízo sobre o mundo e sobre determinado povo, Deus estava preservando os seus. Observe o quanto de gente, e isso é uma notícia triste, porque nós também perdemos alguns amigos, mas Deus preservou a minha e a sua vida, para que sirva de testemunho e dizer que Deus é fiel e é soberano e tem o controle de tudo. Deus não perdeu o controle, irmãos. Deus não perdeu o controle. Uma outra recordação que Pedro está trazendo àqueles irmãos é o que está registrado no versículo 15 e 16, quando ele fala sobre a jumenta de Balaão. Quando Balaão quis amaldiçoar o povo de Israel, por 3 vezes, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Porque Deus, ele tem os seus propósitos. Lá em Números capítulos 22 e 23, você vai ver que o próprio Balaão vai dizer: rapaz, olha, eu quero amaldiçoar, mas o que Deus mandar falar, eu falo. Então, se ele está mandando abençoar, eu estou abençoando. Então, esses momentos, e às vezes esses momentos de crise, são para nós vermos, irmãos, que nesses momentos Deus, ele tem preservado os seus. E aí no capítulo 3, que é o que nós lemos, Pedro agora está apontando para essa esperança que é eterna. Essa esperança que não tarda, irmãos. Nós poderemos a qualquer momento estarmos não mais aqui, mas estarmos com o Senhor nos ares. Uma certa vez eu ouvia uma pessoa pregando e dizia: quem quer ir para o céu agora? Eu fui o primeiro a levantar a mão. E eu porque esse mundo já não presta, meu amigo. Eu quero ir embora, eu quero ir para o céu, eu quero cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero cantar como Esdras cantou antigamente, que dizia: um dia tudo irá findar, um dia Jesus ele breve voltará, um dia sim bastará. Eu quero estar com o Senhor. Quem quer estar com o Senhor? Oh glória!
E agora Pedro ele vai mostrar isso, irmãos. Ele vai agora participar daqueles irmãos que este momento ele é certo, esse momento não tarda, esse momento vai chegar, esse momento é certo, porque aquele que prometeu, ele vai cumprir a sua promessa. Ele não é como eu, como você, que às vezes nós prometemos e não cumprimos, porque essa promessa sim, ela é certa. Os anjos, quando em Atos capítulo 2, que aqueles irmãos estavam ali reunidos, ele disse: olha, da mesma forma que vocês viram esse Jesus subir, esse mesmo Jesus, ele voltará. E quais são, irmãos, as lições que nós podemos tirar desse texto de 1 Pedro capítulo 3? A primeira lição, irmãos, é que a promessa da sua vinda ela é certa. Diga, é certa. Ele vai voltar, irmãos. Pedro, ele começa a mostrar a esses irmãos que mesmo em sua época, e olha quanto tempo já faz, muitos haviam dito que estava demorando, né? Versículo 4 diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Muitos estavam ali perguntando, porque desde que os pais dormiram, desde que os antepassados dormiram, o mundo permanece o mesmo: dia, noite, sol, chuva, colheita, doença, artrite, artrose, né? O mundo ele permanece igual, né? Violência em todos os cantos. Então, ao vislumbrar esse cenário, a gente pode ser tomado por esse questionamento e achar que a sua promessa está tardando. Mas nós sabemos, irmãos, como diz o próprio texto, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não há tempo, cronos, para o Senhor. O que existe para o Senhor é kairos. Aliás, é kairos, é o tempo certo, é o tempo determinado. Jesus, ele faz menção, irmãos, também dessa normalidade. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, quando ele está explicando aos discípulos o momento, porque eles estão saindo do templo. Jesus olha para aquela construção e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja derrubado. E no momento posterior, os discípulos indagam isso ao mestre, dizendo: fala-nos quando é que vai acontecer a tua vinda. E aí Jesus começa a relatar: levantará nação contra nação, reino contra reino e tal. E aí uma coisa interessante é que ele diz em Mateus 24, 37 a 39, quando ele faz menção também aos dias de Noé, quando eles casavam-se e davam-se em casamento, havia uma certa normalidade para aquele povo, e então veio o dilúvio. E eu achei interessante na novela da Record, como eles fizeram isso, né? Então, eles estavam ali naquele momento de festa, né? Todo mundo lá se banqueteando, e de repente o céu mudou. De um azul ficou escuro. Acredito que para demonstrar, né, para aquelas pessoas uma visão física do que iria acontecer. Então veio o dilúvio e somente Noé e a sua família foram resgatadas e foram preservadas daquela situação. Então há uma aparente normalidade, né? A gente pode observar que mesmo, eu não sei se vocês já observaram isso, mas eu vi alguns dias atrás. Vocês já pararam para perceber que o índice de pessoas mais recuperadas é maior do que o índice de pessoas que estão morrendo pela Covid? Ou é somente impressão minha? O jornalista que estava dando a notícia, ele disse a notícia foi desse jeito: mortos pela Covid. Aí deu o resultado.
recuperados pela Covid. É isso, ó. Porque a recuperação parece que não dá ibope, mas o que quer, assim, nos fazer ter, assim, um disparate emocional é o número de mortos. Porque se eu vejo o número de mortos, né, me causa ânsia. Ai, meu Deus, aí quem será agora? Né? Então, irmãos, nesses dias de Noé, havia essa aparente normalidade, até que veio o dilúvio. Uma segunda verdade dessa promessa da vida de Cristo que é certa, irmãos, é que haverá um dia de juízo para toda a terra e para os seus habitantes. Versículo 7, olha comigo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A palavra entesourados aqui, ela dá a ideia de guarda, de alguém que pega o seu tesouro e guarda num cofre e fica lá guardado a 7 chaves. É dessa mesma forma que o mundo ele está sendo guardado para esse momento de juízo, para o fogo, como diz Pedro. E essa outra expressão, estando reservados, é a mesma expressão que nós utilizamos para predestinados, pessoas que são reservadas para a salvação. E aqui ele diz que esse mundo está reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Haverá um momento de juízo, e aí Pedro ele traz a sua visão. Ele tem a ideia do mesmo juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. É um juízo que vem para transformar a terra e para dizer quem é justo e quem é ímpio. Às vezes nós podemos achar que essa promessa ela está muito longe, mas ela está mais próxima do que nós imaginamos. Ela é certa, irmãos. Agora, por que a gente acha que essa promessa ela é um pouco demorada? Acompanhe comigo versículos 8 a 10, que diz assim: todavia. Veja que Pedro agora faz uma contraposição, né, do que ele vinha falando. Ele diz que é certo, porém, contudo, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que não deveis esquecer, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E ele faz menção da pergunta que ele foi feita no versículo 4. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Por que Deus ainda não veio? Pedro tem a ideia de que esse tempo dessa promessa não ter sido cumprida ainda, é porque ele tem abreviado esse momento por causa do seu povo, por causa dos eleitos e por causa de mim e de você. Ele quer que nós vivamos o dia, né, ele quer que nós preguemos essa vinda para que todos ouçam que o dia do Senhor virá. Pedro não diz aqui, irmãos, quem são os que precisam de arrependimento. Ele diz, a intenção que Pedro está mostrando aqui é que o próprio Deus ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas podemos entender isso, né, que somos nós, pelo fato dele estar escrevendo a sua carta à igreja. E aí agora, ele, no versículo 10, ele demonstra como é que vai acontecer a vinda dele. A vinda dele vem como um ladrão. Mateus capítulo 24, versículo 50, abra comigo. Mateus capítulo 24, versículo 50, que diz assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera,
e em hora que não se sabe. No mesmo texto, versículos anteriores, ele diz, versículo 43 a 44, considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então notem que Pedro está ampliando aquilo que Cristo falou e mostrando que esse dia vem como um ladrão, como um pai de família que, se soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria. Mas ele vem no momento em que nós não esperamos. Virá como um ladrão. Virá, diz o texto, a palavra, nesse mesmo texto de Mateus 24, na parábola das 10 virgens, que o noivo, à meia-noite, ele se apresenta, como uma forma de demonstrar que em um horário determinado, o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Amém? Agora, irmãos, quais são as atitudes que nós precisamos ter para vivermos nessa expectativa da volta de Cristo e para vivermos nesse mundo? Como eu disse, esse mundo ele está não no novo normal, mas ele está como sempre esteve. A dia, a noite, as estações do ano, a chuva, há apenas o detalhe da pandemia, mas o mundo ele está como ele sempre esteve, caminhando da forma como o Senhor determinou. E aí, qual é a nossa atitude para vivermos nesse mundo? Os versículos seguintes, do versículo 11 de 2 Pedro 3, ele diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ele é taxativo ao dizer isso, vai acontecer, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A primeira expressão aqui, viver em santo procedimento. O que quer dizer isso? Devemos abandonar os nossos pecados. Se não abandonamos os nossos pecados ainda, precisamos fazê-lo urgentemente. E hoje pela manhã o pastor Abílio, ele falava uma coisa interessante, e Deus deu um texto para ele, eu quero ler com os irmãos, em Jeremias capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. Pode botar aí? Não vai aparecer não? Então tá certo. Então vamos lá. Jeremias capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. Jeremias 7, diz assim o texto: a palavra aqui da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra, e dizem: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. O ofício de profeta era um ofício árduo, e ele se coloca na entrada do templo e proclama essa palavra. Se Judá se arrependesse dos seus pecados e se colocasse nas mãos de Nabucodonosor, Deus restauraria e faria com que o cativeiro não fosse 70 anos, mas fosse abreviado. Para vivermos, irmãos, nessa expectativa da volta de Cristo, precisamos, como diz Jeremias, emendar o nosso coração. Emendar aqui é o sentido de endireitar. Quando você quebra um cordão, você não faz uma emenda para que esse cordão ele seja efetivo para aquilo que você deseja realizar. Da mesma forma, nós precisamos emendar, consertar o nosso coração, abandonar o nosso pecado. E isso foi tão forte na manhã de hoje que
nós precisamos confessar, se não confessamos ainda, todos os nossos pecados. Qual é o outro santo procedimento? Aliás, qual é a outra maneira de viver nessa expectativa da volta de Cristo? Viver em piedade. E essa piedade, ela é ressaltada na devoção que você tem ao Senhor. É devotada não em bens materiais que você conquista, mas que, tendo isso, isso não vai fazer com que você venha a desviar-se do caminho. Viver em piedade também, irmãos, é viver a pregação do Evangelho. Adriano, não sei pregar, mas a sua vida pode servir de testemunho para outro. Um testemunho vivo, um Evangelho vivo e autêntico. Você também pode viver em piedade fazendo a vontade do Senhor. Qual é a área que você precisa que Cristo... qual é a área que você precisa trabalhar para o Senhor? Peça ao Senhor que lhe oriente. Peça ao Senhor que lhe mostre como você pode fazer com que o reino de Deus seja expandido com aquilo que você tem nas mãos. E por fim, irmãos, uma mensagem para você que vai ver esse vídeo: se você ainda tem medo, ou ainda não fez a sua decisão e quer, digamos assim, escapar desse dia de juízo, arrependa-se dos seus pecados. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Confesse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pois Ele mesmo diz: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. E saiba que não é pelos seus esforços, mas é por mérito de Cristo. Lutero, ele disse que a salvação não é mérito humano. Não há como você chegar a Deus. Qualquer dia, quem sabe? Não existe isso. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho. O próprio Jesus declara isso em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Saia daqui dessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, com a expectativa da volta de Cristo. Um dia, quando eu ouvi um pastor falando a respeito da volta de Cristo, no outro dia eu olhei assim para o céu e digo: eita, podia ser agora, né? Dentro do ônibus, o senhor leva, pum, eu sei que esse ônibus vai morrer muita gente, senhor, mas bem que poderia ser agora. Já imaginou, irmãos? Eu fico assim, idealizando as coisas, porque vai ser triste para muitos. Você já imaginou um piloto de avião está lá, daqui a pouco sumiu, e aí o avião, o trem está na linha, o maquinista sumiu. De repente você está com um colega conversando e você sumiu, o colega, cadê? Foi-se. Esse dia virá, irmãos. Não sei a qual momento, não sei a qual hora. Quem sabe hoje à noite nós não podemos amanhã acordar na glória com o Senhor. Eu espero isso. Amém? Deus abençoe. Precisa empurrar do altar. Empurrar é mais difícil. Vai que eu derrubo a câmera ali também, sagrada. Vocês foram tão abençoados o quanto eu fui nessa noite. Que belíssima exposição da palavra. Meus irmãos, Jesus vai voltar. Louvado seja Deus. E o que eu tenho pedido a Deus todos os dias é que nós nos encontremos no céu. E aí eu vou poder ver os irmãos em nome de Jesus. Vou poder ver o rosto de Alberto, o irmão que mais gosta de galinha do pé seco que eu já conheci nessa vida. Quero ir na primeira viagem. Não, mas só tem uma, meu irmão. Vai ser todo mundo, vai ser uma locomotiva só. Vai ser todo mundo junto e misturado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Claro, em nome de Jesus. Como é que a esposa Poxa, como é isso, meu? Tá vendo, velho? Olha, 26 anos de casados. E o irmão está dizendo, não sei se ela vai, não sei se ela não vai. Mas tomara que ela vá. Irmã Helena, releve, irmã. Perdoe. Perdoe. Eu só quero, meus irmãos, eu não tenho nada, absolutamente nada, a acrescentar a esta belíssima mensagem. Mas como nosso irmão Adriano falou do profeta Jeremias, quando ele chamava o povo de Deus ao arrependimento, eu só queria lembrar os irmãos de quando nós expomos a oração do profeta Daniel, que era contemporâneo do profeta Jeremias, quando ele disse lá no capítulo 9, ele disse: Senhor, ouve a oração do teu servo. Não é porque nós somos justos não, Senhor, porque nós somos miseráveis pecadores, mas é por causa da tua infinita misericórdia. Meus irmãos, nós confiamos no perdão dos nossos pecados, não é porque nós sejamos bons, porque na verdade nós sabemos que nós somos maus. Nós éramos inimigos de Deus quando Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Mas quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, é porque nós confiamos que o Senhor Jesus vai voltar. E é por causa da sua infinita misericórdia e por causa do seu amor incondicional, porque Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, é que nós cremos que nós nos encontraremos no dia que Ele voltar e que Ele arrebatar a sua igreja, aquela que Ele comprou com o seu sangue, seu precioso sangue. É por isso, meus irmãos, que nós nos alegramos quando estamos aqui na casa do Senhor, e quando nós ouvimos uma mensagem como essa, nós alegramos o nosso coração e nós confiamos ainda mais que o Senhor Jesus vai voltar. E é por isso que a gente fala: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto alguém chama lá a professora da salinha, eu queria que você avaliasse o seu coração. Quais são os pecados que têm te distanciado de Deus? Porque os pecados, eles têm esse poder, meu irmão, minha irmã, de nos separar de Deus. Qual é o pecado que você precisa se arrepender nessa noite? Qual é aquela situação que tem te afastado de Deus? Qual é aquele pecado que você tem muitas vezes guardado, escondido a 7 chaves, e que você precisa confessar nessa noite, como disse o profeta Jeremias? Confesse o seu pecado. Se você precisa de ajuda para que você lide com o seu pecado, pode chamar o seu pastor. Eu estou à disposição de vocês para inclusive isso, para que eu te ajude, meu irmão, minha irmã. Se você está com dificuldade de confessar o seu pecado, nós iremos orar juntos, nós iremos pedir juntos a Deus que perdoe o seu pecado, e nós confiamos no amor de Deus, e nós confiamos na sua misericórdia. Obrigado. Que você avalie o seu coração nesse momento. Senhor meu Deus, nós consagramos esses elementos a Ti, Pai querido, e que Deus, Teu Santo Espírito faça uma intervenção no coração do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Pode entregar, Pai, por favor. Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
eu queria trazer a memória, talvez, e eu preciso confessar nessa noite, quando nossa irmã Adriana estava falando na mensagem sobre quais lembranças alegram o nosso coração. E meus irmãos, a melhor recordação que eu tenho foi do dia em que eu entreguei minha vida a Cristo. E eu reconheci ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Essa é a melhor recordação que eu guardo. E sabe por quê? Porque eu sei que sem Ele a minha vida não tem sentido. Porque sem a presença de Jesus Cristo em minha vida não há razão de ser. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. E ao comer deste pão, nós estamos relembrando que foi necessário que Ele se entregasse naquela cruz do Calvário para comprar a sua e a minha vida, para pagar o preço pelo seu e pelo meu pecado, para quitar a nossa dívida junto com o nosso Deus e nos reconciliar com Deus Pai. E agora, meus irmãos, nada mais nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comamos todos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tão grande amor, por teu infinito amor e tua graça derramada sobre o teu povo. Da mesma forma, ao beber deste suco, o Senhor Jesus disse que esse é o cálice da nova aliança. E este suco, para nós hoje, nós relembramos que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário nos purificou, nos lavou, nos remiu, nos deixou mais alvos que a neve. E agora, meus irmãos, quando Deus Pai Todo-Poderoso, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Fomos lavados, purificados, fomos remidos no sangue do Cordeiro. E agora, quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê a glória de Cristo resplandecendo em nós. Bebamos todos, meus irmãos. Obrigado, Deus. Obrigado porque sabemos, Senhor, que pelos nossos méritos nós estaríamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas é porque o Senhor é tão bom, e a tua bondade sem limites, que desde a eternidade o Senhor determinou que deveria ser desse jeito, que o teu Filho morreria por miseráveis pecadores, que após este sacrifício definitivo e perpétuo, agora, Senhor, nós fazemos parte mais uma vez da tua família, fomos adotados como teus filhos, e agora nós somos co-herdeiros com Cristo, e nós reinaremos um dia com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida, ontem, hoje e para todos sempre. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. E quinta-feira eu aguardo vocês aqui para mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus, daquele que nós chamamos de culto da família de Deus. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição.